Glória a Deus, aleluias. Senhor Deus, Pai amado, entramos em Tua presença, queremos a Deus apresentar a Ti a Tua palavra, queremos a Deus pedir a Ti, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja derramado sobre os nossos corações e que a Tua palavra, Deus, seja vida para nós e que a Tua palavra seja regozijo para a nossa alma, seja alimento para nós, pois nos alimentar, Senhor, da Tua palavra é um privilégio, e podemos, ó Deus, meditarmos no Seu santo Evangelho, nesse Evangelho eterno, é algo maravilhoso para nós, pois sabemos que muitos não têm e nunca vão ter esse privilégio de ouvir, ó Pai, o Teu Evangelho de maneira clara. E para essas pessoas, ó Deus, isso já é o Seu julgamento. Muitos, ó Deus, eles nunca irão se deliciar com a boa notícia do Teu Evangelho. E isso, Pai, já é o Teu julgamento para essas pessoas. E para nós, ó Deus, que temos esse privilégio, e para nós, ó Pai, que temos essa oportunidade, o que nós diremos a Ti? O que nós daremos a Ti, ó Deus, em troca desse privilégio? Nada, a não ser, ó Deus, Te louvar por toda a eternidade. Oh Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai, aleluias. Bom, nós estamos mais uma vez reunidos aqui em torno da palavra de Deus, em torno do Santo Evangelho, e como nós falamos, é um privilégio para nós podermos de fato ouvir o Evangelho e podermos meditar nele. O Evangelho a qual nos alcançou, o Evangelho a qual Deus Ele trouxe para que nós pudéssemos nos alegrar. No culto passado, nós vimos os consolos que há no Cristo ressuscitado. E nós vimos que nós crermos num Cristo ressuscitado é algo maravilhoso para nós, porque nos diz que adoramos alguém que está vivo. E outra coisa maravilhosa também para nós é entendermos que Cristo Ele ressuscita para a nossa justificação. Então, diz para nós que Cristo não apenas viveu uma vida perfeita, não apenas que Cristo Ele morreu no nosso lugar, morreu por nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou ao nosso favor. Então agora, a posição que nos foi conquistada por Cristo é mantida por sua vida. E isso significa que a ressurreição nos fala de muitas doutrinas. E nós vimos no culto passado a doutrina que nos fala que Cristo Ele ressuscitou para a nossa justificação, que Cristo Ele ressuscitou, nos dando a certeza que nós também nos ressuscitaríamos ao poder da Tua palavra, e essa é a esperança para aqueles que creem em Cristo. No último dia, o nosso pior inimigo não ousará nos segurar. Então Cristo Ele ressuscita, nos dando essas garantias. Então Cristo Ele ressuscita, e a sua ressurreição nos fala sobre o seu ministério sacerdotal. Significa que Cristo hoje, nesse exato momento, nesse
exato instante, Ele está no céu, à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja, que somos nós. Veja que coisa maravilhosa. E agora, nós vimos então que esses são os consolos, são as doutrinas que estão entrelaçadas a este Cristo que ressuscitou. E nós falamos também no culto passado que nós nunca mais ousaríamos prestar um culto morto a um Deus que está vivo. Isso significa para nós que estarmos aqui hoje fala muito conosco, fala das nossas prioridades, fala que há um verdadeiro regozijo, uma verdadeira alegria em podermos estar reunidos como igreja. E estarmos reunidos como igreja dá testemunho desse Cristo ressuscitado. E o apóstolo Paulo, então, ele nos leva a olharmos cada vez mais as profundezas do oceano do Evangelho. Infelizmente, nós vivemos numa geração que gosta das coisas superficiais. As pessoas amam a superficialidade. Quanto menos se aprofundar, melhor. Quanto menos saber, melhor. Quanto menos você me falar, tá bom. As pessoas tendem a olhar muito para o relógio quando você fala de coisas espirituais. Mas elas amam falar de coisas fúteis, com pessoas fúteis. Elas não se cansam, não há nada que tire a atenção dela quando se fala de coisas fúteis. Porém, nós vivemos diante dessa geração. E hoje então nós vamos mais uma vez, com todo o cuidado do mundo, com toda a perícia necessária, olhar mais uma doutrina que está ligada com a ressurreição de Cristo. E essa doutrina, ela fala direto do Evangelho. Ela nos mostra o quão grande é esse Evangelho. E por mais que nós nos aprofundemos nesse Evangelho, é coisa tão pequena, porque nós passaremos a eternidade toda aprendendo sobre o Evangelho. Imagine um assunto inesgotável, é o Evangelho. Nós saberemos tudo da segunda vinda de Cristo quando ela acontecer. Nós saberemos tudo sobre o anticristo quando ele aparecer. Nós saberemos tudo sobre a ressurreição quando ela acontecer. Nós saberemos tudo sobre o arrebatamento da igreja quando acontecer. Agora você já parou para pensar que o Evangelho é a única coisa inesgotável na Bíblia? Você já se perguntou como vai ser maravilhoso poder nos assentarmos aos pés de Deus e Ele nos explicar a profundeza desse Evangelho inesgotável? Assim será conosco na eternidade. Porém, tudo aquilo que Ele quer que nós saibamos aqui agora no tempo presente está revelado na sua palavra. E hoje nós vamos falar então sobre mais uma doutrina, que é a doutrina da reconciliação nossa com Deus. Isto é, Deus se reconciliando com o homem. Isto é, fala conosco como nós somos reconciliados com Deus. E o texto que nós vamos ler é o começo da carta, do capítulo 5 da carta de Romanos. Nós chegamos no capítulo 5. Hoje nós vamos ler do 1 ao 11. Mas nós vamos nos apegar no versículo 1, 2 e 3. Pois, como nós falamos,
existem doutrinas maravilhosas, existem doutrinas poderosas aqui, existem doutrinas que alegram o nosso coração, porque ao entendermos essas doutrinas, nós podemos então glorificarmos a Deus pela sua obra. Então você que tem a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 5, e vamos do 1 ao 11, e depois nós vamos pegar a porção a qual nós está separada nessa noite. E a parte que diz assim, do 1 ao 11, capítulo 5, é essa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o texto ao qual nós vamos passar alguns dias olhando, meditando e extraindo a doutrina bíblica. Essas verdades que nos faz enxergar o quanto o Evangelho é glorioso, o quanto nós somos abençoados por Deus por termos esses benefícios ao nosso favor. E isso é importante para nós, pois entendermos que Cristo, que Deus, através de Cristo, através do seu Filho, através da morte dele, nos reconcilia consigo. Isso é maravilhoso. Então Romanos nos fala dessas doutrinas gloriosas aonde nós podemos compreender o Evangelho. Amados, então mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, para juntos mais uma vez meditarmos no santo Evangelho de Deus, nesse Evangelho que é eterno. E como é bom, eu sempre tenho dito isso, pois realmente eu levo isso muito a sério. E realmente eu quero que as pessoas entendam que você está em uma igreja onde o Evangelho é de fato pregado, de fato explicado. É um privilégio podermos fazer isso. Você ter verdadeiramente
o Evangelho de Deus, não é o Evangelho do homem, mas o Evangelho de Deus sendo verdadeiramente levado a sério. É um privilégio para qualquer pessoa. E nós vamos fazer isso nessa noite. E assim como nós temos feito em noites anteriores a essa, nossas almas têm tido um grande gozo eterno e indizível, pois não poderia ser diferente. Pois quando se trata desse Evangelho eterno, esse Evangelho santo, esse Evangelho de Deus, essa mensagem que Deus transmitiu para nós através do seu Filho, e nós podemos hoje ter esse privilégio, é algo maravilhoso. Entendemos que até os anjos gostariam de fazer o que estamos fazendo aqui, e eles não podem, é algo maravilhoso para nós. E nas noites anteriores, e nos capítulos anteriores, vimos o apóstolo Paulo discorrendo sobre uma das doutrinas que é a base, o alicerce do cristianismo, aonde uma igreja está em pé ou ela cai, aonde você verdadeiramente está firmado em Cristo ou não, que é a justificação pela fé, e somente pela fé. Essa doutrina mais importante que existe. E hoje iremos começar, como eu falei, o capítulo 5. E vamos ir do versículo 1 ao 11, como nós falamos, extraindo do texto tudo aquilo que ele pode nos ensinar. Porém, nós vamos começar nos 3 primeiros versículos. E é importante ressaltar que este capítulo começa uma nova sessão, por assim dizer. Mas ainda, o mais importante é saber que não apenas é mais uma sessão que está começando, mas que em muitos aspectos, o que nós temos que entender é a chave para o entendimento do restante da carta de Romanos. Então, para nós entendermos a carta de Romanos, isso aqui é fundamental para nós. O que nós estamos fazendo? Quando olhamos rapidamente para o capítulo 5, logo parece que o apóstolo Paulo está nos falando dos benefícios da justificação. Ele vai nos mostrar os frutos alcançados por Cristo em nosso favor. Porém, amados, se olharmos mais atentamente, veremos que há algo muito mais glorioso do que os frutos da justificação. Há algo muito mais glorioso sobre o que o apóstolo Paulo está nos falando. É claro que podemos nos alegrar com os benefícios, com os frutos imediatos da justificação pela fé. E toda vez que nós falamos da justificação, estamos falando do quê? Da nossa salvação. Então, quando nós falamos de salvação, estamos falando desses frutos que imediatamente nos alcançam. Isso é maravilhoso. Porém, o apóstolo Paulo quer que nós olhemos além. O apóstolo Paulo, ele quer que nós olhemos para os frutos, olhemos para os benefícios, mas enxerguemos a causa final de todas as coisas. Isso é importante para nós. E essas doutrinas, como nós falamos, esses frutos, esses benefícios, são coisas maravilhosas e importantes. Porém, o apóstolo Paulo quer que vejamos algo mais glorioso. Então vamos aos poucos destrinchando sobre o que o apóstolo Paulo quer que nós enxergamos. Vamos à leitura do texto
e nos apegar então a essa porção do Evangelho que nos está reservada para a noite de hoje. E sempre lembrando o quanto nós somos privilegiados por isso. Os 3 primeiros versículos vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então aqui, nesses primeiros versículos, nós já vemos que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os frutos, sobre os benefícios. Porém, o que ele está querendo nos dizer no finalzinho do versículo 3 é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então tudo que está relacionado à nossa salvação, à nossa justificação, é para nós enxergarmos a glória de Deus. E isso é maravilhoso. Podemos então olharmos para os benefícios que nos alcançou, olharmos para a salvação que nos é dada, olharmos para os frutos dessa salvação que nos alcança imediatamente, nos faz então olhar para Deus e ver o quanto Ele é glorioso. Amados, como falei, podemos ver aqui claramente os benefícios da justificação. Aqui, logo nos primeiros versículos do capítulo 5, por exemplo, em vez de separação, que o apóstolo Paulo lhe fala, e é sempre importante nós, que estamos meditando na carta toda, é sempre importante nós trazermos aquilo que já lemos, à memória, pois está falando de uma carta. Então lá no capítulo 3, do versículo 10 ao 17, Paulo ele mostra para nós que nós estávamos o quê? Separados de Deus, totalmente separados de Deus. E uma das primeiras coisas que a salvação faz, um dos primeiros frutos da justificação, é agora nos reconciliar com Deus. Então veja, ao invés da separação que ele fala lá em capítulo 3, do versículo 10 ao 17, agora há o que? Paz. A paz. E nós iremos falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais profundo. No lugar da carência da glória de Deus, que ele fala lá no capítulo 3, no versículo 23, a qual nós meditamos, agora a esperança da glória de Deus, como nós vimos no versículo 2 do capítulo 5. Em vez de sofrer agora sobre o juízo de Deus, como ele diz lá no capítulo 2, do versículo 5 ao 6, há motivos para se gloriar na tribulação, pelo que Deus produz por meio dela. Então veja, o Evangelho traz consigo essas benevolências. Então, ao contrário do medo, da incerteza, o que há agora para nós é a segurança. O que há para nós agora é a segurança do amor de Deus. No versículo 6 e 8. E motivos para nós se gloriar nele. Então, aqui está os frutos, os benefícios, e nós podemos olhar esses paralelos. E com certeza iremos olhar cada um desses benefícios, cada um desses frutos da justificação pela fé que nos alcançou. Porém, como eu falei, o apóstolo Paulo
nos quer mostrar algo muito bem mais glorioso do que esses frutos. Os frutos são importantes, os benefícios são importantes, essas coisas alegram o nosso coração, mas o apóstolo Paulo quer que nós olhemos para o fim dessas coisas, que é o quê? A glória de Deus. É como Deus é glorificado em cada uma dessas coisas. Então, não podemos pensar diferente do apóstolo Paulo sobre isso. E vamos olhar esses primeiros 3 versículos nessa noite do capítulo 5. Assim, olhar o fruto e os benefícios e ver como isso glorifica a Deus. Ao lermos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo já nos está dando doutrinas maravilhosas. Doutrinas que alegram de fato o nosso coração. Pois ele vai nos dizer que justificados, isto é, salvos, isto é, Deus declarando que nós somos justos, isto é, aceitos por Ele, mediante a fé. Isso tudo aqui, o apóstolo Paulo, ele tratou nos primeiros capítulos, a qual nós já meditamos. Ele vai dizer que temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o apóstolo Paulo começa caracteristicamente a nova sessão fazendo uso da palavra pois, como sendo pois. E isso é importante para nós, pois às vezes penso que todo o segredo da vida cristã consiste em saber usar a palavra pois e a palavra portanto. Pois, de muitas maneiras, a vida cristã é matéria de lógica, é matéria de dedução. Os cristãos que brilharam mais esplendidamente através dos séculos, sempre foram os que sabiam fazer o uso da palavra portanto e a palavra pois. Correspondentemente, a causa de muitos fracassos na vida cristã acha-se justamente na incapacidade de usar essa palavra e de deduzir o que poderíamos e deveríamos deduzir desta grande doutrina que estamos estudando. Devemos, amados, olhar agora no que constitui o objetivo deste capítulo, pois deste ponto em diante, o apóstolo Paulo está primeiramente interessado em nos mostrarmos o caráter absoluto, a plenitude e a finalidade definitiva da salvação, que nos vem do modo como ele já tinha descrito, a saber, como o resultado da justificação pela fé. O apóstolo Paulo mantém a doutrina da justificação pela fé sempre diante dos nossos olhos. Justificados pela fé. O apóstolo Paulo está lembrando que a justificação nos diz respeito à nossa salvação. Então, todas as vezes que nós estivermos meditando sobre a nossa salvação, temos que ter em mente o que o apóstolo Paulo está fazendo, que é colocar essa doutrina da justificação pela fé, isso é, salvação pela fé, diante dos nossos olhos, para combater todo orgulho humano. O apóstolo Paulo também mantém a doutrina sempre diante dos nossos olhos,
justificados pela fé. Agora, o apóstolo Paulo nos diz respeito dos benefícios dessa salvação. Como eu falei, o apóstolo Paulo nos fala dos frutos da justificação pela fé. Diz-nos ele no versículo 1 e 2. Faz logo, o versículo 1 e 2 faz logo por nós 3 coisas. E lembrando que tudo isso, todos os frutos da salvação, nos faz olhar para algo muito mais glorioso, que é a glória de Deus. E isso é importante para nós, pois falar sobre os benefícios da salvação, ou falar sobre os frutos da salvação, para nós é maravilhoso. Olharmos os seus resultados. Porém, se desviarmos os nossos olhos do foco final, que é a glória de Deus, nem que seja 1 milímetro sequer, tudo se perde, tudo deixa de fazer sentido. Por isso é importante conhecermos o Evangelho de fato, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Justificados, pois, mediante a fé, é o que Paulo diz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa então a nos fazer compreender melhor os efeitos da justificação. As suas afirmações até esse ponto concernente à justiça procedente da fé. Amados, já que estamos falando da justificação por fé, isto é, não por obras, o apóstolo Paulo vai dizer que agora nós temos paz com Deus. Veja como é importante olharmos cada palavra que está na Bíblia. Veja, amados, quão é importante olharmos cada expressão que salta diante dos nossos olhos através do direcionamento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que, justificados, pois, pela fé, e não por obras, agora nós temos, e isso é importante, pois ele fala de algo no tempo presente. O apóstolo Paulo, ele não está falando de uma incerteza. O apóstolo Paulo não está falando de algo futuro. Ele fala de uma certeza absoluta. E não apenas de uma certa hipótese, que talvez irá acontecer ou não. Ele não nos fala de uma incerteza, mas ele diz que agora, através de sermos justificados por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício, temos paz com Deus. Ora, ele diz, temos paz. E não apenas que temos paz. Os homens buscam a paz. As pessoas amam buscar a paz. Uns buscam a paz no sexo, outros buscam a paz no relacionamento, outros buscam a paz em drogas, outros buscam paz por tantos meios terríveis. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho agora diz que nós temos paz com Deus. E quando nós então nos deparamos com essa expressão que agora temos paz com Deus, significa que em algum tempo nós não tínhamos paz com Deus. E essa afirmação então nos fala de 2 grupos que estão hoje diante de nós. 2 grupos que estão diante de Deus. Hoje, nessa noite, existem pessoas aqui que estão em paz com Deus. Existem outras que não. Significa então que você é inimigo de Deus. Existem pessoas que estão assistindo esse vídeo, que a palavra de Deus diz que elas estão em paz com Deus. Mas existem pessoas que não estão em paz com Deus.
Então a Bíblia, ela faz essa distinção. O apóstolo Paulo diz que agora nós, alcançados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho, cremos então em Cristo, descansamos na sua obra, temos paz com Deus. Então existem no mundo esses dois grupos. Então você ou está em paz com Deus, ou você não está. Ou ele é seu amigo, ou ele é seu inimigo. E ouvir essas coisas nessa noite não te assusta? Saber tal verdade essa noite, que há apenas dois grupos, não existe um terceiro, onde o pecador ele possa se esquivar. Não existe aqueles que estão no meio termo, mas que existem apenas dois grupos, e esses dois grupos são distintos pelo próprio Deus. É Deus que faz essa distinção entre os seus inimigos e os não inimigos. E que, ou se você é amigo de Deus, ou você é inimigo dele. Isso não deveria mexer com as suas bases. Ou você vai estar em um grupo, ou estará em outro. Ou você está de um lado, ou você está em outro. E a sua condição não muda por sua vontade. Não é você que decide em qual parte do grupo está, mas é Deus. É Deus que decide te transportar de um lado para o outro. Não é o homem que diz que agora eu vou ser amigo de Deus, mas é Deus que diz que agora ele vai ser amigo do homem. Não é o homem que diz que agora ele não quer mais guerra com Deus, mas é Deus que diz que agora ele não quer mais guerra com o pecador. E isso não depende de você, isso não te assusta. Isso não faz você se estremecer na sua condição, pois é Ele, o próprio Deus, que se reconcilia com o homem e não ao contrário. Não há nenhum homem que se reconciliou com Deus na história, mas todas as vezes foi Deus que se reconciliou com o homem. Você já parou, amados, para pensar sobre isso? Que existem pessoas que você conhece que são inimigos do seu Deus? São pessoas que zombam do seu Deus? Lembre-se que a ira de Deus está sendo hoje revelada sobre toda a iniquidade e impiedade dos homens. Amados, essas são verdades que devem penetrar no coração do pecador. Mas, mais à frente, o apóstolo Paulo irá nos dizer que entendermos essas coisas é importante. E como é maravilhoso olharmos e ver que o apóstolo Paulo nos ensina isso. Que existem, então, esses dois grupos de pessoas. E o apóstolo Paulo, mais à frente na carta, ele vai dizer uma das declarações mais belas. O apóstolo Paulo irá dizer-nos o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, amados irmãos, o inverso dessa frase também é verdadeira. E poucas pessoas param para pensar sobre ela. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que eu vou dizer agora? Pois essa é a realidade de muitas pessoas no mundo hoje. E se Deus for contra nós? E se Deus for contra você? As pessoas costumam usar essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós, como frase motivacional. É terrível isso. Mas nós devemos então alertar os homens que o inverso dessa frase também é verdadeira. E muitos se encontram ao inverso dessa frase hoje. Muitos hoje são inimigos de Deus. E Deus hoje está
contra essa pessoa. Então, e se Deus for contra nós? Amados, veja o grande e primeiro fruto da justificação pela fé. Ela não está nos falando de uma sensação apenas de paz com Deus, ou de um mero sentimento. A justificação, ela está nos falando de algo real e concreto. Ela está nos falando de ter paz com Deus, de ser reconciliados com Deus. E o mais importante de tudo isso é saber que é Deus que está se reconciliando com nós. E isso nos faz então enxergar, porque o que acabamos de falar aqui é verdade, é verdadeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a questão é, e se Deus for contra nós? Se o Deus de toda a terra, de todo o universo, Criador de todas as coisas, for contra você? Então aqui, quando nós nos deparamos com o Evangelho, quando nós nos deparamos com a nossa salvação, quando nós trazemos a boa notícia do Evangelho, a primeira coisa que ela nos diz é: agora há paz. Você agora está em paz com Deus. Ele não está falando de um mero sentimento vazio. Ele não está falando de algo irreal, inconcreto. Pelo contrário, ele está falando de algo real, de algo concreto. Veja o que Paulo nos diz em outro lugar. Ele diz: ele é o cabeça do corpo. Ele quem? Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Cristo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Lembre-se do que nós pregamos até agora. Cristo morreu, porém ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele estando ressuscitado, a sua vida agora habita em nós. E a sua vida nos fala que agora vivemos e nos movemos para Ele. Então a vida de Cristo agora está em nós. Então Ele diz: primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em quem? Em Cristo, reside toda a plenitude, e que havendo feito a paz, veja, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, Paulo só se preocupava com isso. Paulo está dizendo: olha, eu preguei o Evangelho a vocês, eu anunciei que Cristo viveu e morreu e ressuscitou. Eu anunciei exatamente isso. Eu anunciei que Ele viveu, morreu e ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele nos traz uma certeza, porque Ele está vivo. E essa benevolência nos alcançou. Colossenses 1, 18 ao 23. Aqui está para nós a alegria. Amados, mas é preciso fazer uma distinção aqui. Já ouvi algumas pregações que diz que o que nos afasta, o que nos torna inimigos de Deus, é aquilo que nós fazemos. São os nossos pecados cometidos. Tipo, o que me torna inimigo de Deus é o meu adultério. Eu já ouvi falar sobre isso. Já ouvi as pessoas dizendo que o que me torna inimigo de Deus é aquilo que eu faço. E não está errado, mas não é isso. Não é só isso. É claro que Deus, Ele odeia o adultério. É claro. Mas
Como nós falamos, nós sempre devemos ter uma visão mais aguçada, maior sobre os problemas. Nós sempre devemos nos aprofundar um pouco mais, nós sempre devemos olhar o Evangelho de maneira correta. E olharmos apenas para isso, para o pecado, o adultério, e esquecermos da raiz dele, é algo terrível, é o que muita gente faz. Mas Deus, ele odeia o adultério, mas não é só isso que nos torna inimigos de Deus. Mas é algo mais profundo. Como eu falei, alguns pregadores apontam a consequência e não a causa da ira de Deus. Alguns apontam a consequência, mas não a causa e a inimizade entre Deus e os homens. Devemos olhar então a raiz, não somente os frutos do pecado. Jesus, ele diz em Marcos, capítulo 20, Jesus, ele vai dizer em Marcos, capítulo 7, do 20 ao 23, assim: e dizia, o que sai do homem, isso é, o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então veja o que Cristo está dizendo. Essas coisas são terríveis quando são feitas. E as pessoas gostam de terceirizar, gostam de falar sobre demônios. Mas Cristo, quando vai falar de prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza e essas outras coisas, ele diz que isso sai do coração do homem, e é isso que contamina o homem. Cristo, ele olha para a raiz e não para o fruto. Ele, como por exemplo, o que aconteceu com as crianças. Alguém foi lá, terrivelmente matou essas crianças. Algo terrível, lamentável. Porém, algumas pessoas querem terceirizar e falar que são espíritos, são demônios que fizeram o homem fazer isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso é a malícia do próprio coração do homem. Então é o homem que tem a capacidade de cometer homicídio, adultério, avareza, malícia. E isso está dentro do coração do homem. Então é isso que contamina o homem. É o que sai de dentro dele. Isso é o que já está nele. Não é o que entra. Não são as coisas que estão fora que corrompem o homem, mas é aquilo que está dentro dele. A inveja dele, a lascívia dele, a soberba dele, a loucura dele, o homicídio que está no coração dele, o adultério, o furto, a prostituição, os maus desígnios. Tudo isso flui da fonte do coração do homem. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, veja, o nosso grande problema, amados, não é o que fazemos. É claro que quando nós cometemos pecado, isso nos torna inimigos de Deus. É claro que quando eu estou adulterando, quando eu estou matando, quando eu estou roubando, quando eu estou furtando, quando eu estou fazendo essas coisas, isso me torna inimigo de Deus. Mas não é essas coisas, é aquilo que eu sou e não aquilo que eu faço. Então o nosso problema é muito maior. O nosso problema diz algo muito maior, porque não diz apenas com os nossos atos, mas diz sobre a nossa natureza. Então o que Cristo está dizendo para nós é aquilo que nós somos, que nos torna inimigos de Deus. É a nossa natureza, amados. A causa da nossa inimizade contra Deus é aquilo que eu sou, é aquilo que você é. Paulo vai dizer em outro lugar assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, outrora, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. Aqui é nós também éramos iguais. Quando nós olhamos para o mundo e vemos toda aquela maldade, nós éramos iguais, estávamos iguais a eles, caminhando igual a eles, éramos por natureza inimigos de Deus, como essas pessoas são. Então o nosso problema é a nossa natureza. É por isso que o Evangelho, ele não fala sobre coisas que devemos fazer. A notícia do Evangelho é: ele vai te fazer uma nova criatura. Por isso que é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Aquele que não provar o novo nascimento, ele não vai entrar no reino de Deus. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é uma ação do homem. É por isso que o homem precisa de um Salvador, e ele não pode se salvar. Por quê? O grande problema do homem é ele mesmo, é quem ele é a sua essência, é o seu ser, é o mal que habita nele. A Bíblia não diz que o homem está nas trevas, a Bíblia diz que o homem é a treva. Olha que maravilhoso. Olha essa visão que Paulo está dizendo. E agora, amados, isso é maravilhoso. Aqui está então a nossa causa da nossa inimizade contra Deus, quem nós somos, a nossa natureza. Isso diz que cada respiração nossa é uma afronta contra Deus. Cada vez que eu respiro é uma afronta a esse Deus santo, sem a sua presença. Não é apenas os meus pecados. Então podemos nos alegrar com essa notícia do Evangelho. E aos que não foram alcançados por essa graça, estão ainda nessa condição horrível e desgraçada. Não há outra definição para tais pessoas, amados. A saber que nós estávamos nessa condição, nos faz olhar para o que Deus fez em Cristo na cruz por nós, de uma maneira maravilhosa. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, amados, devemos então continuar olhando para essa doutrina maravilhosa. O apóstolo Paulo diz que essa paz é por meio de Jesus Cristo. Isso nos diz que não há outra forma de um pecador ter paz com Deus, senão através de Jesus Cristo. O homem não consegue ter paz com Deus. O homem não consegue ser reconciliado com Deus. Não há outra forma. Como eu falei, as pessoas às vezes querem pelas suas obras ter paz com Deus. Tem pessoas que, ao dar um prato de comida para um mendigo, se sentem em paz com Deus. Porém, isso não é ter paz com Deus. Ajudar as pessoas não te faz ter paz com Deus. Não existe outro caminho para ter paz com Deus senão Cristo. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os homens podem ter a sensação de paz, porém não ter paz real com Deus. Cristo diz: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então, amado, este é o fruto particular da justiça procedente da fé. E qualquer desejo de buscar a tranquilidade de consciência por meio das obras, o que percebemos entre os religiosos e os ignorantes, perderá seu tempo totalmente. Porque ou o coração se acha adormecido em razão da ignorância, da negligência, ou a pessoa faz ouvidos moucos. Ouvidos moucos diz respeito àquele que não ouve muito bem, o surdo, que não possui o ouvido muito apurado. Aqueles que não ouvem aos juízos divinos, como nessa noite, se deixam dominar pelo temor e tremor, até que repousem em Cristo, o único que é a nossa paz. Amados,
Paz, portanto, com Deus, significa serenidade de consciência, a qual tem a sua origem na certeza de haver o próprio Deus ter nos reconciliado consigo mesmo através de Cristo. Então não há outro meio, não há outro caminho para que o homem se achegue a Deus. Por exemplo, amados, em 2 Coríntios capítulo 5, 18 ao 19 vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja o que Paulo está dizendo: só a igreja pode ter essa palavra de reconciliação. Não há outro meio, não há outro método do homem se achegar a Deus, senão pela pregação do Evangelho. As pessoas podem se enganar, as pessoas, como nós falamos, buscam ter paz com Deus, pelas suas obras. Porém, como nós falamos, as obras dos homens não podem colocar ele em paz com Deus, a não ser o meio ao qual o próprio Deus estabeleceu para ter paz com o pecador. E isso é, para que o homem possa ter um relacionamento com Deus, era necessário que o seu próprio Filho morresse ao nosso favor. Boas obras não nos faz ter paz com Deus. É como nós falamos, ter paz com Deus não significa um sentimento vazio, de obras mortas. Como nós falamos, a pessoa que dá uma esmola, a pessoa que dá uma cesta básica, a pessoa que dá um prato de comida para um mendigo, ele pode se sentir bem, ele pode se sentir em paz com Deus. Porém, isso não levou ele 1 centímetro a mais perto de Deus, e nem removeu a ira de Deus sobre a vida dele. Por isso que Paulo diz que a ira de Deus está revelada. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho por completo. Fazer coisas não significa que Deus está satisfeito. O que o homem pode fazer? Nada. O que o homem pode dar? O que o homem poderia dar para ter paz com Deus? Nada. Por isso é importante nós conhecermos o Evangelho. É por isso que é importante agora entendermos que através de Cristo nós temos verdadeiramente paz com Deus. Veja, ele não está nos dizendo que nós temos a paz de Deus, mas ele diz que nós temos paz com Deus, isso é, junto a Ele. Nós temos paz com o próprio Deus. Veja que maravilha é para nós. Outrora nós éramos inimigos por natureza, agora Cristo nos fez novamente. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma. Então a você que está aqui nessa noite, ou você que está ouvindo essa pregação através do vídeo, talvez você esteja no grupo que está em inimizade contra Deus. E a única forma de você ser reconciliado com Deus é crer na cruz de Cristo. É crer que Cristo, lá na cruz, Deus estava se reconciliando com nós, através do seu Filho. É por isso que nós temos que crer na obra de Cristo, na obra perfeita, completa, consumada, em nosso favor. Então aqui, amados, nós conseguimos enxergar isso nessa noite. Conseguimos olhar para a cruz de Cristo e nos dar paz, e nós devemos glorificar a Deus por isso. Veja, amados, veja que toda a glória da salvação pertence a Deus. Veja, não há espaço para o homem se gloriar, não há espaço para que o homem se vanglorie diante de Deus. É Deus que se reconcilia com o homem. É Deus que se reconcilia comigo e com você. É Deus que estende a sua mão. É Deus que entrega o seu Filho. E o seu Filho morre ao nosso favor.
É o seu Filho então que apazigua a ira de Deus. É o seu Filho que se entrega ao nosso favor. É Ele que dá a sua vida para depois tomar. É Ele que agora diz que nós estamos em paz com o Pai, porque Ele fez a paz. Ele é a nossa paz. Por isso nós devemos estar aonde? Em Cristo. Por isso que agora nós temos acesso a Deus. É por isso que todos os frutos, todos os benefícios da salvação é para um bem final, que é a glória de Deus. Somente a Deus a glória. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Glorificar a Deus pela nossa salvação, pela obra salvífica em nosso favor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nessa noite. Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer ao nosso favor. Obrigado, Deus, porque o Senhor mostra que a reconciliação partiu de Ti, ó Pai, que é uma obra Sua em nosso favor, que o Senhor, ó Pai, entregou o seu Filho para ser, ó Pai, o meio de nos reconciliar. E nos reconciliar contigo exigiu a morte de um justo, envolveu a morte de um ser e um ente querido seu, ó Pai, que é o seu próprio Filho. E não tem como, Deus, nós mensurarmos isso. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que morreu em nosso favor. Obrigado. Amém, Jesus. Amém. Amém.